Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Hoje eu vou dar continuidade com o conteúdo. Amanhã eu faço uma revisão com vocês, tá? Para a prova de matemática. Geometria a gente não vai ter prova. Aí nós vamos fazer a atividade valendo notas de geometria na próxima semana. Sem ser essa da prova, a outra, tá? Então vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês nosso conteúdo para a gente dar continuidade. Hoje eu vou ficar com a câmera desligada porque eu tô com o olho muito irritado, tá? Parecendo que tá com conjuntivite ou algo do tipo. Vou ficar igual vocês hoje. Copiar não, quero mover. Isso. Só que não é essa por enquanto. Aqui. Qual o slide vocês estão vendo? Verde ou branquinho? Verde. O verde? Ótimo. Depois então eu mudo, dá certinho. Então vamos lá, ó. A gente parou aqui, né? Sobre os zeros da função afim, a gente parou aqui. Então, vamos relembrar as inequações, né? Como que eu sei o que é uma inequação? Inequação é uma desigualdade. Dentro dessa desigualdade tem que ter uma incógnita nessa desigualdade e o sinal da desigualdade em matemática. Então, ela vai ter essa característica, ela vai assumir essa forma aqui. As inequações do primeiro grau vão ter essa forma: ax mais b maior ou igual a q, menor ou igual a q, maior que, menor que, tá? Sendo que a e b são números reais e não nulos. Então, ó, aqui tem uns exemplos, eu não vou me atentar a esses exemplos porque nós já fizemos exemplos semelhantes, tá? Então, dadas as funções afins, né, nós chamamos de inequação o produto a toda inequação que pode assumir essas formas, como eu acabei de dizer. F de x ou g de x maior ou igual a zero, g de x ou f de x menor ou igual a zero, g de x ou f de x maior que zero, ou f de x ou g de x maior que zero. A solução da inequação sempre vai ser através do quadrado de sinais, que a gente obtém a partir do estudo dos sinais de cada função. Então, as inequações, né, com quociente do primeiro grau, é o que nós chamamos de inequação produto. É toda inequação que pode assumir essa mesma forma aqui, tá? Aí você vai ter f de x dividido por g de x maior ou igual a zero, f de x dividido por g de x menor ou igual a zero. Como exemplo aqui.
E aí, gente, uma frasinha para a gente terminar essa parte, que eu vou pegar outro slide. A mudança ela deve acontecer de dentro para fora, uma frase do Dr. Joe Furlan. Os seus pensamentos determinarão diretamente a forma que você vê o mundo. Pense positivo. Pense que você pode, que você é capaz de coisas maiores. Tá vendo? Então depende de vocês. E agora, abriu o slide de função afim aí? Sim. Então, ó, função afim é a função do primeiro grau. Nós usamos ela em tudo no dia a dia, só não percebemos. Então, aqui traz um exemplo, tipo, como, por exemplo, calcular a temperatura do corpo, né? De uma maneira uniforme, a temperatura que está aumentando de 10 em 10 graus por minuto. Então, a tabelinha aqui pode ser montada dessa seguinte forma. Minuto versus temperatura. E aí, para a gente calcular após os minutos a temperatura, a gente pode fazer a variação de temperatura, que é igual temperatura inicial, que é 30, mais a variação de 10 vezes T. Por que 10 vezes T? Porque ela está aumentando de 10 em 10 minutos, tá? Precisa não, Leandro. Eu vou fazer a chamada assim que a gente terminar a nossa aula, tá? Uns minutos antes. Eu faço a chamada. Então, ó, se a temperatura varia com o tempo de maneira uniforme, ela vai diminuindo a cada 10 graus Celsius por minuto, tá? E a taxa da variação da temperatura ela vai ser negativa. E após uma certa quantidade de minutos, que é o T minutos, a temperatura da substância, dada em graus Celsius, vai ser outra também, tá? Então, dentro do plano cartesiano, do gráfico, nós temos a representação de uma função do primeiro grau dessa seguinte forma. A gente pode atribuir os valores, tá? T minutos, pode ser uma variação de 5, de 0 a 10, e a temperatura variando de 30 a 80. Então, a temperatura vai ser igual a 30, que é o inicial, mais a variação de 10 em 10 minutos, tá? Então, os gráficos cartesianos das funções, eles podem ser representados dessa seguinte forma. Nesse exemplo que a gente está fazendo de temperatura com variação em minutos, pode ser representado assim, tá? No entanto, a função afim ela tem essa característica, que é o que a gente está estudando essa semana. Ela tem essa característica que y é igual a f de x, ou f de x é igual a x mais b, e aí eu pergunto para vocês, a e b são números reais, a diferente de zero, e um deles é nosso coeficiente angular, falamos ontem, o outro é o coeficiente linear. Qual deles é o coeficiente angular, primeiro A? Quem se lembra aí do que a gente falou ontem? É a letra A. Isso, é a letra A, é o número que multiplica com um x. E o coeficiente linear é o número que está sozinho, né? Então, ó, é importante a gente entender isso até mesmo para a gente calcular o zero ou a raiz desse tipo de função. Então, se b é igual a zero, nós temos uma função de f de x que é igual a ax, que é também chamada função linear, tá? Então, é uma função afim com coeficiente angular igual a 5, coeficiente linear igual a menos 3. E assim você vai fazer para todos. No exemplo 2 aqui, quem é o nosso coeficiente angular?
É esse um. Esse aí é sobre 5, é? É x sobre 5. Só que aí o que, que acontece? Como o A não aparece, então E vale 1, tá? Fica 1/5, tá? E o coeficiente linear, raiz quadrada de 3. No terceiro exemplo, aí no caso, o coeficiente angular é quanto? Quando não aparece número nenhum, vale 1, tá bom? É menos 1, porque aqui é menos x, e o coeficiente linear, meio. Então, para quem não sabe, grava isso aí. Quando o x está sozinho, não aparece nenhum número com ele, é porque ele está valendo 1, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Então, meninos, isso é essa característica de função afim aí de ax mais f de x é igual a ax mais b. É uma fórmula de polinômio do primeiro grau, tá? E aí o termo independente, que é o b, pode ser nulo ou não nulo. Então, se b for igual a zero, nós temos aí uma função linear. E se a constante real a não nula é o coeficiente angular, ela é a mesma em qualquer que seja no intervalo que que ela é considerada, ou seja, que ela está sendo avaliada, tá? Então, a constante real B é o coeficiente linear. O gráfico cartesiano é uma linha reta, tá? Não paralela aos eixos. Pode conter origem, como por exemplo, se B for igual a zero, ou não conter nenhuma origem se o B for diferente de zero. O gráfico pode ter crescimento ou decrescimento. Então, a reta ela é ascendente, tá? Para quando ou crescente quando A for maior que zero. Ela é descendente ou decrescente, tá? Para A menor que zero. Então, aqui a gente tem função linear b igual a zero, função identidade, que é o que falávamos ontem, quando b é igual a zero e a igual a 1, tá? Aí, nesse caso, ó, exemplo, f de x igual a x, função constante quando o nosso a é igual a zero. Então, grava isso. E aí, o crescimento ou decrescimento da função vai ser da seguinte forma, ó, a reta vai crescer, ela é crescente quando a reta ela sobe da esquerda para a direita e ela é decrescente quando a reta desce da esquerda para a direita. Então, grava isso daí, tá? Aí o ar é menor que zero e quando é crescente ele é maior que zero. Então, olha aqui alguns gráficos de algumas funções, como y igual a x, y igual a 2x e y igual a x sobre 2. Aqui é outro gráfico, tá? Então, é a partir do gráfico que nós vamos ter uma função que linear a y igual a ax, onde a gente vai obter os gráficos de todas as funções afins. E aí a gente desloca o gráfico dessa função para cima ou para baixo, de acordo com o valor da constante b. Depende muito dela para isso. Aqui a gente tem um outro gráfico, só que agora esse gráfico aqui, ó, ele é crescente ou decrescente o primeiro ano? Dá uma olhadinha esse gráfico. É uma função que ela é crescente ou decrescente? Só olhando pelo gráfico. Eu acho que é decrescente. Decrescente. Você acha que é decrescente? A gente não tem certeza, não. Quando A for maior que zero,
ela é crescente, tá? Então, a crescente, ela vai subir. Ela sai da esquerda, sobe para a direita, tá? Então, ela sai da esquerda, subindo para o sentido direito. Então, a regrinha é essa. Decrescente ao contrário. Então, essa, no caso, ela é crescente. Agora, decrescente, ó, ela desce da esquerda para a direita. Para isso, nosso A tem que ser menor que zero para que isso aconteça. Perguntas? Então, para a gente analisar esse tipo de função, a gente vai olhar as relações que existem entre o coeficiente B e o ponto de cada reta, que cada reta corta no eixo Y. Então, B é a ordenada do ponto em que a reta vai cortar o eixo Y. Então, ou seja, a reta ela vai intersectar o eixo Y, tá no ponto das coordenadas. Para construirmos o gráfico, a gente pode atribuir valores para x, como, por exemplo, essa função y igual a 2x mais 3. Aqui na tabelinha, eu monto uma tabelinha, coloco aqui x, as minhas abscissas, aqui eu coloco a minha função na tabelinha do lado. E aí, nesse caso, ó, gente, eu coloquei valor para x de 0 em 1. Então, aonde for x, eu vou substituir por 0. Depois fazer uma conta substituindo só por 1. Então, substituindo por 0, primeiro eu vou ter resultado igual a 3, depois por 1 vou ter resultado igual a 5. Perguntas? Perguntas? Tô aqui passando, esperando uma pergunta, ninguém falou nada. Então, 2 pontos aqui vai determinar uma reta, tá? Então, se a gente conhece esses pontos, nós podemos obter a função afim que essa reta representa. Tá todo mundo calado? Acho que tá entendendo, né? Então, aqui a gente tem na figura uma semirreta, despesa tá? Mensal, é uma despesa mensal. Esse gráfico aqui está mostrando uma despesa mensal, quanto que gasta em milhares de reais uma empresa na produção. Pode estudar, viu, Moisés? Amanhã eu vou fazer uma revisãozinha assim. É a última aula que a gente vai ter antes da prova. Porque semana que vem vocês só vão ter prova. Então, ó, para produzir toneladas por mês, tá? Então, primeiro foi escrita a função de y em função de x, depois se obteve aí o valor que tem de despesa. Outro exemplo de função, de gráfico de função, é esse daqui. Então, para x igual a 0, y igual a 4, então meu b também é igual a 4. Alguém tem algo a falar? Não? Aqui é mais um exemplo. Então, nós temos uma função do tipo ax mais b, só que a e b são reais diferentes de 0. Então, para x igual a 0 e y igual a 1, b também tem que ser igual a 1 nesse caso. As raízes, né? Quando a gente calcula as raízes de uma função, nós vamos, então, descobrir os valores de x, tá? Então, para a gente obter o zero, a raiz de uma função, a gente atribui os valores que queremos obter de x, né? Que vai anular as duas funções. Então, por exemplo, 3x menos 6 vou igualar a 0, vou ter x igual a 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Mesma coisa aqui na função de baixo, menos 2x menos 2 igual a 0.
Então, vou ter x igual a menos 1. Então, para obter a raiz e analisar os sinais da função definida pelo gráfico abaixo, tá? Então, ó, se a raiz, o y é igual a 0 para x igual a menos 2, os sinais de y menor que 0 para x menor que menos 2, e aí a gente vai ter y maior que 0 para x menor que menos 2. Então, aqui mais um exemplo. Então, quando a gente estuda o sinal da função, que é definida por f de x igual a 3x menos 6, o que a gente quer saber? Quais os valores reais de x que faz com que a função é positiva, negativa ou nula. Então, ó, a gente tem as opções do que pode ser, ó, f de x igual a 0, 3x menos 6 igual a 0, 3x igual a 6 igual a 2. Então, a gente chegou no mesmo resultado. E aqui com outra função, a gente pode ter menos 2x igual a menos 2 e x igual a 1. Então, para y igual a 0, para x igual a 1. E é isso, gente. Aqui a gente entra de novo no termo da inequação. Então, a inequação é uma desigualdade. Ela vai ter essas características aqui, ó. Maior que, maior ou igual a que, menor que, menor ou igual a que. E aí, a solução, né, de uma inequação é cada vez mais um valor real, tá, de x, que vai satisfazer a inequação em si. Resolver a inequação, então, é encontrar o seu conjunto de solução. Então, é isso. Vocês têm perguntas? Que hoje nós vamos até aqui, que eu vou fazer chamada de novo. Equivalência de inequação, a gente fica para a próxima. Professora, Oi. Pode quando o x falar. fica negativo e a gente tem que multiplicar por menos 1, o sinal Sim. da desigualdade também. Muda. De preferência que você multiplique por menos 1. Pode ficar sem multiplicar? Pode, tá? Mas se você preferir multiplicar por menos 1, muda o sinal da inequação, tá? Por definição. Viu? É regra. Então, se eu quiser mudar, a resposta vai continuar certa ou vai ficar errado? Não, pode deixar. A menos que o exercício peça você para multiplicar caso ele dê negativo. Tá? Tá bom, então. Então, vamos lá. Beatriz, já vou por presença, que já está aqui conversando comigo. Guilherme Souza. Presente. Leandro. Eduarda Camille. Presente. João Pedro. Presente. Stephanie Batista. Presente. Ana Luísa. Adrian. Presente. Moisés Felipe. Presente. Então, ok. Queridos, então por hoje é só. O material já está lá no Classroom, postei tudo ontem, não deixem de estudar, tá? E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, tenham uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até.